Oi, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O livro de hoje é a continuação da série Brumas de Avalon, segundo volume, chamado A Grande Rainha. Se você não viu os 2 programas que eu vi sobre o primeiro volume, eu te recomendo parar e ouvir esses programas. Se você já leu Brumas de Avalon e tá aqui pela diversão, continua, sem problema nenhum. Mas vamos ter spoilers. Aliás, eu nem vou colocar o aviso de spoiler nesse episódio, porque esse episódio inteiro é um spoiler. Levando em consideração que você precisa ter o conhecimento de como termina o primeiro volume para poder entender sobre o que eu vou falar aqui. Então, a gente precisa entender um pouco sobre a posição não vantajosa que esse volume tem dentro da série. E eu acho que é uma posição que todos os livros de meio de série, meio de trilogia sofrem. Que é o livro, ele não vai ter nem começo nem fim praticamente. E o próximo livro da série vai ter esse problema também, assim como, por exemplo, Duas Torres do Senhor dos Anéis tem. O que segura, então, a qualidade desses livros de meio de série, meio de trilogia, é a qualidade da história, né? É desenvolver essa história. A Marion, que é a escritora desse livro, a autora desse livro, ela resolve utilizar esses meios da série como formas de realmente contar a história dos protagonistas, que seriam Morgana, Arthur, Guinevere e Lancelot. Ou seja, o primeiro livro, que é o Senhora da Magia, ele funciona muito mais como um prólogo para essa história. Porque eu vou ter a história de como a Viviane, que é a Senhora do Lago, manipulou a Igraine para se casar com Uther e eles terem Arthur, né? Então funciona como um prólogo para essa história. Esses personagens que foram introduzidos lá no primeiro volume, eles ou estão mortos, ou estão muito velhos, ou vão morrer nesse volume. E esse volume vai cobrir um largo momento, um largo tempo na vida da Morgana e do Arthur, que são os protagonistas. E o que vai acontecer é que outros personagens, como Lancelot, como Guinevere, que foram personagens introduzidos, apareceram por 1, 2 cenas muito rapidamente no primeiro livro, aqui sim tem sua história desenvolvida. Em até alguns momentos, eles vão assumir o protagonismo da história, porque, por exemplo, a Morgana, que é a grande protagonista, tá desaparecida por mais da metade desse livro. E a gente tem um problema aí, a gente vai conversar sobre isso. Aliás, esse, na verdade, é o meu grande ponto ao fazer a resenha desse livro. Como eu expliquei já, eu li Brumas de Avalon várias vezes durante a minha vida. Eu perdi quantas vezes eu li esse livro durante a minha vida. Eu acho que eu comecei com 19 e a última vez que eu li eu devia ter uns 27, 28 anos. Eu tô com 35. Então faz muito tempo, eu não sei fazer conta, mas enfim. Faz muito tempo que eu não leio Brumas de Avalon. E nesse meio tempo a minha vida mudou muito e com ela eu mudei muito. As formas com que eu enxergo as coisas mudaram muito. E aí o que aconteceu é que eu, em vários momentos, falei que esse livro devia se chamar, em vez de A Grande Rainha, A Grande Merdeira, porque me irritou profundamente a quantidade de merda que esses personagens fizeram ao longo dessas páginas. Jesus amado! Quanto personagem merdeiro tem nesse seriado, nessa série? Nesse volume especificamente, olha, tem umas decisões tomadas que você fala assim, amiga, que é isso? Volte 2 casas e reinicie o seu jogo. Porque, foi muito difícil. Foi muito difícil ler esse livro. E é muito louco, porque essa semana a Tatiana Feltrin, eu sempre falo dela por aqui, ela lançou uma resenha de um livro chamado Fantastas, que é do George MacDonald. Eu tenho esse livro, por sinal, acho que ele entrou no final do ano passado na minha wishlist. E por que entrou na minha wishlist? Porque esse autor, ele é o autor que influenciou o Tolkien e o C.S. Lewis, que é o cara lá que escreveu as Crônicas de Nárnia. O fato é que ela comenta uma coisa muito interessante. Ela comenta que o Tolkien e o C.S. Lewis,
eles falam que no final da vida já não aguentavam mais ler os livros do George MacDonald. Porque eles mudaram, eles cresceram, eles tiveram filhos, foram pra guerra, papapá. Então eles liam aquele livro e já não tinham mais o mesmo brilho, não tinham mais o mesmo sentimento. Eu senti isso com A Grande Rainha. Não me entendam mal, ainda é um livro bem escrito, tá? A história ainda é interessante e aqui a autora vai começar a amarrar histórias que vão ser abordadas lá na frente, lá nos próximos 2 livros. Mas é impossível não perceber como os personagens, eles são muito, muito chatos às vezes. Eles são muito... Tá, ok, vamos dar um desconto aí. A gente tá falando de um Arthur, de uma Guinevere, de um Lancelot, e até mesmo da Morgana, embora ela seja mais velha do grupo, na flor da idade, né? A gente tá falando de uma galera de 18, 19, 20, 23, 25 anos. E quando você tem essa idade, nem você faz merda. Não tem pra onde correr. Só que a gente tá falando também da Idade Média. A gente tá falando de uma galera que era obrigada a amadurecer mais rápido, porque era um mundo muito escroto, onde você com 40 anos já estava morrendo, onde você ia pra guerra muito cedo. E eu acho que isso não é levado em conta. E assim, isso acaba pesando muito na leitura. Principalmente na questão Guinevere e Morgana. Esse livro, ele claramente vai trabalhar a dualidade dessas duas pessoas, tá? A gente vai também falar sobre os temas que esse livro aborda, mas a dualidade desses dois personagens é uma coisa escancarada, assim. Você tem a dualidade não só na parte física, né? Morgana é pequena, morena, de cabelo escuro. Você tem a Guinevere loura, branca, alta, ela é muito alta. Mas você também tem uma Morgana independente, uma Morgana que simboliza o paganismo, que simboliza a Avalon, e uma Guinevere que é insegura, mimada, e que simboliza o cristianismo. Aliás, eu fiquei com muita dó da forma com que a autora ela escreveu a Guinevere, porque ela claramente odeia esse personagem. Ela escreveu a Guinevere para ser um personagem odiável. E não odiável porque ela é uma grande vilã, né? Ela não é Morgause. Morgause é uma grande vilã. E Morgause é fantástica. Não, ela escreveu Guinevere para ser uma personagem irritante, chata, mimada, teimosa, que não sabe o que quer, que é adúltera. Então, assim, ela escreveu de um jeito que você não tem como gostar desse personagem. Você não tem como gostar e você não tem como entender por que as pessoas gostam dela. Além do fato que ela é loira, branca e bonita. Então, assim, é chato isso na minha concepção. É zoado, porque você queria que o autor fosse, não que você precisa que o autor seja totalmente uma pessoa equilibrada e sem se comprometer, né? Tanto que a gente tem vários personagens no mundo que são porque os autores passam passam um pano pra ele. Exemplo, Batman. Mas os autores que escrevem o Batman transvestem ele com uma capa de justiça e de ser muito corajoso, de ser um grande herói, um grande detetive, um cara muito inteligente. E aí acaba escondendo que é um personagem muito falho, muito complexo e muito bizarro de você admirar, né? Assim, e a gente tem um outro exemplo muito bom, que é falando do Batman, no Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller escreve o Super-Homem como sendo puta de um capacho do governo norte-americano. E aí, uma vez, eu conversando não vou lembrar quem foi que me deu essa dica, e a pessoa falou assim, cara, o Frank Miller, ele não escreve o Super-Homem como sendo capacho. O Frank Miller escreve o Cavaleiro das Trevas pela ótica do Batman. E o Batman acha o Super-Homem um grande capacho. Esse livro, ele não é escrito pela ótica da Morgana. Esse livro, ele tem trechos em que a Morgana vai falar. A Morgana assume a voz, a primeira pessoa. Mas ele não é escrito em primeira pessoa. E esse autor, ele deveria ser um autor isentão. Mas ele não é. Ele escreve e ele gosta de falar assim, teimosamente.
com jeito de choro. Ele deixa muito claro que a Guinevere, ela é chata pra cacete. Assim como ele faz isso, só que ao contrário com a Morgana. Não importa a besteira que a Morgana invente de fazer. O autor vai passar o pano e vai descrever como se fosse a decisão mais coerente, mais correta da face da Terra. E isso começou a me dar nos nervos profundamente. Eu nem vou discutir aqui o fato que a narradora, a autora, ela descreve todos os homens como imbecis. Aliás, Arthur e Lancelot é o maior boy lixo da história da literatura. Mas eu não vou levar isso em conta, porque se você for ver, é uma história que é a lenda do Rei Arthur, que é sempre contada pelo ponto de vista do masculino. Então, honestamente, eu particularmente não me sinto ofendida em que os homens dessa história sejam descritos como grandes imbecis. Até porque, muito provavelmente que eles tenham realmente sido se tivessem existido, né? Porque vamos lembrar, Arthur é uma lenda. Mas então isso não me incomoda tanto. Embora me incomode o fato de que duas mulheres como Morgana, que é a herdeira da linhagem de Avalon, mãe do filho do rei, futura senhora do lago, e Guinevere, que é a rainha da Bretanha, caiam de amores por um cara que só Jesus na causa. Meu Deus, que cara babaca. Esse é Lancelot. O Arthur, ele começa aqui a ser desconstruído. A gente tem, muito claramente nas lendas, o rei Arthur como sendo um homem justíssimo, um homem fantástico, o rei dos reis. Aqui, a gente vai ter um cara aqui. É um cara normal, é um cara ok, é um cara legal, um cara simpático, mas não é um grande espadachim. Ele é um cara mais fraquinho, ele faz tudo o que a esposa quer, ele tem essa coisa de ser apaixonado pela própria irmã, que é a Morgana. Mas, assim, no fundo, você entende por que as pessoas gostam dele. Porque ele é um cara coerente, ele é um cara justo. Mas até aí, coerência e justiça não é o suficiente para você ter uma coroa na sua cabeça. E isso não sou eu que estou falando, é história. Infelizmente, o Arthur, ele não demonstra, pelo menos não nesse livro, o motivo pelo qual as pessoas gostam tanto dele, além do fato dele ser o rei e ter herdado essa coroa. Fora isso, é um cara legal, um cara bacana, mas é isso. Então a gente pode ver esse ponto da história como uma grande desconstrução do mito, tá? Mas não passa disso. Até porque existe um momento do livro, porque esse livro vai abordar as invasões saxônicas na Bretanha, né? E o Arthur, como grande rei, né? O rei da região, do reino, precisa defendê-lo. E a autora, ela prepara essa batalha, ela tem uma situação ali que vai, mais uma vez, falar sobre paganismo versus cristianismo, e que vai amarrar o destino de Arthur, Guinevere, Lancelot e Morgana, porque, vamos lembrar, Arthur, ele só se tornou rei no final, quando Uther morre no primeiro livro, devido ao fato que ele jurou proteger Avalon. E ele sela esse acordo de proteção de Avalon transando com a própria irmã. Olha que da hora. Ele sela indo para o grande casamento, onde ele acaba fazendo sexo com a Morgana, sem saber que é ela. E eles têm um filho que ele também não sabe da existência. E ele ganha uma espada, que é Excalibur, que é a espada do grande campeão de Avalon. E até a Morgana borda para ele uma bainha, onde... Essa bainha tem, por sinal, na lenda original, tá? Essa bainha que é encantada enquanto ele estiver com esta bainha próxima ao corpo dele, ele nunca vai sofrer nenhum mal, nenhum tipo de acidente ou de ferimento gravíssimo. Aliás, na lenda original, não é Excalibur que tem esse poder, quem dá esse poder é a bainha também ao rei Arthur. E quando ele é morto pelo próprio filho, que é o Mordred, que não vai ser igual a lenda aqui nessa série, mas quando ele é morto pelo Mordred, é o que Mordred faz. Ele consegue tirar a bainha de Arthur e matá-lo. Bom, mas enfim.
Eles preparam essa batalha onde a Gwyneth convence o Arthur a não suspender, não levantar a bandeira de Avalon, e sim só a bandeira cristã, dá uma confusão lá e eles vão pra batalha. A batalha não é mostrada. Então, no momento em que você tem no livro para entender o grande rei que o Arthur é, baseado na batalha, que é a batalha que vai definir o destino da Britânia, essa batalha não é mostrada. Porque, mais uma vez, a autora está lembrando, esta história não é sobre Arthur, é sobre a Morgana. E onde é que está a Morgana aí? A Morgana passa mais da metade do livro desaparecida e volta depois desta batalha porque ela está no Reino das Fadas. Ela se perde lá. Ela tá voltando pra Avalon, depois de ela tomar uma bota do Lancelot. Ai, gente, sério, Lancelot e Morgana. Ai, a Morgana, ela passa metade do livro desaparecida e a outra metade se humilhando pro Lancelot. Basicamente é isso. Ai, porque ela ama Lancelot. E aí ela... Ai, gente, ela... Mais uma vez, ela é herdeira da linhagem real de Avalon. Aí ela tá caçando o Lancelot na festa de casamento do Arthur e da Gwyneth. Ele precisa afogar as mágoas dele, porque a mulher da vida dele, que é a Gwyneth, tá casando com o melhor amigo dele, e ele quer levar a Morgana, sabe pra onde? Transar com ela no estábulo. E ela se presta a isso. Olha o nível de carência e falta de amor próprio que esse personagem tem. Ela se presta a isso. Então, assim, ela toma uma bota dele depois dessa situação, é uma situação super chata e tal. E aí ela vai pra Avalon, ela se perde no meio das brumas e vai parar no Mundo das Fadas, onde ela fica por 5 anos. E é isso. E no meio dessa história, desses 5 anos, coisas vão acontecendo e a gente fica sabendo dessas coisas acontecendo porque a gente vai acompanhar os outros personagens. Que nem de longe tem o brilhantismo da Morgana. Até porque não foram escritos para ter o brilhantismo da Morgana. Ninguém é escrito para ser tão incrível e tão maravilhoso e tão honrado quanto Morgana nesse livro. E é por isso que eu fico muito incomodada quando existe a dualidade Morgana e Gwyneth, porque não tem como você competir com Morgana. E quando a Gwyneth representa o cristianismo e a Morgana o paganismo, não tem como você simpatizar com o cristianismo, porque ele tá ali como espelho da Gwyneth, que é, assim, um personagem execrável. E, aliás, eu quero muito ler o terceiro livro, porque no terceiro livro a Gwyneth vai sofrer uma violência muito pesada. E aí eu quero ver qual vai ser os meus sentimentos a respeito disso. Porque eu confesso que no alto da minha adolescência e começo dos meus anos 20, eu caguei pra violência que ela sofria exatamente porque ela é um personagem extremamente chato, odioso. Hoje em dia, com uma cabeça mais madura, eu quero muito saber que tipo de sentimento esse ato que ela vai sofrer vai despertar em mim. Enfim. Além da lealdade, que é amplamente discutida nesse livro como um dos 2 temas principais que eu consegui identificar nele, né, a lealdade do Lancelot para com o Arthur, a lealdade da Gwyneth para com o Arthur, do Arthur para com o reino, do Arthur para com a Avalon, da Morgana para com a Avalon, porque lembra que a Morgana abandonou a Avalon depois que descobriu que o cara com quem ela transou tinha sido o próprio irmão. Então, além da lealdade ser discutida amplamente como um dos temas principais desse livro, outro tema que é muito claro é a maternidade. Aqui nós vamos ter a morte da Igraine, que é a mãe da Morgana e mãe do Arthur. A gente vai ter o falecimento da mãe de criação de um dos filhos da Viviane pelas mãos da Viviane. Essa mulher, ela tem uma doença muito, muito horrenda. A Viviane vai lá na casa dela para fazer a eutanásia nela. E isso vai dar um chabu no terceiro livro. E tem também a maternidade da Morgana para com o filho dela, que é filho de Arthur. Então, é interessante notar que o Arthur ele não consegue ter filhos com a Gwyneth, e também isso vai ser discutido, a falta de maternidade da Gwyneth nessa situação. E ele tem um filho com a Morgana. Mas, assim, em nenhum momento o problema é o Arthur. Na verdade, a história continua a girar neste sentido sobre os sentimentos de maternidade e sentimentos de continuidade hereditária das mulheres, ou seja, da Morgana com seu filho que está sendo criado pela Morgause,
e da Gwyneth, que num ato desesperado topa, aí vai a bomba, topa um homenagem a Troar com o Lancelot e o Arthur, de tão desesperada que ela tá pra engravidar. Aliás, tem um simbolismo muito bonito de quando a Morgana tá lá no mundo das fadas, que ela, no meio dos sonhos, né, fadísticos dela, ela é acalentada pela Rainha das Fadas e mama na Rainha das Fadas como se fosse um bebê. E ela também, quando ela tá tendo o filho dela, ela grita pela mãe e, na verdade, o grito dela não chega a Granny, o grito dela chega a Viviane, porque é a mãe que ela considera, né? Então a gente tem a maternidade aí ao redor da Morgana, tanto ela negando a sua maternidade para com seu filho, quanto ela negando a maternidade da Viviane e da Granny para com ela. Mas ela não negando a maternidade da sua descendência, do seu sangue, que é o Sangue das Fadas. Enfim, é um livro legal? É um livro muito legal, porque a série inteira é muito bacana, e hoje em dia, porque eu tenho uma boa memória dos outros 2 livros, e lembrando do que vai acontecer nos outros 2 livros, que são reflexos, não, algumas situações são reflexos de coisas que foram iniciadas neste livro aqui, acaba sendo bem interessante. Porém, eu ainda acho que o primeiro livro é mais legal, porque os personagens são mais interessantes, não são tão merdeiros, existem questões levantadas que são muito mais, na minha cabeça, relevantes e não apenas um apontamento de dedo pro cristianismo, que tá lá transvestido de Guinevere, que é um personagem zoado. E realmente, gente, o problema que eu tenho com o Lancelot, nossa senhora, meu Deus do céu, ô rapazinho chato da moléstia. Mas enfim, leiam Brumas de Avalon, A Grande Rainha, me dê sua opinião, compartilhe esse episódio. Estamos nos principais agregadores, temos episódios novos todas segundas e quintas. E antes de finalizar, eu queria dar um recadinho. Esse episódio, na verdade, os 2 últimos episódios do podcast, eles foram editados pelo Eduardo Ribeiro, que é o editor que eu chamei para fazer uma parceria comigo. Então, nos comentários, não. Na descrição desse episódio, vocês vão ter o e-mail dele. Tem o podcast, tem um vídeo no YouTube. Precisa editar? Chama o Edu, que o Edu faz para você, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.